Vamos lá. Agora, partir para a aula 3, tá? Eu vou, em continuidade aí ao assunto que parei, né? Então, é o seguinte, eu queria falar sobre, antes de pensar em instalar uma central elétrica, por exemplo, ou instalar qualquer planta de conversão de energia, a primeira pergunta, ela é realmente necessária? Quando você fala em geração de energia elétrica, será que é necessário gerar tanta energia assim? Será que não precisamos mudar os nossos hábitos? Ou, sei lá, né, para manter o mesmo conforto? Será que não precisamos racionalizar? Isso não vale apenas para energia elétrica, mas também vale para água, alimentos, bens diversos, né? Então, um ponto muito importante, eficiência energética como fonte de energia alternativa. Existem literaturas que mostram lá as várias fontes de energia, mas quando fala, por exemplo, sobre a previsão das fontes de energia no futuro, ter lá uma parte que é a eficiência energética, isto é, o quanto de energia que foi economizado, o quanto de energia que deixou de ser gerado por causa de mudanças de hábitos, por causa de avanços na geração, na transmissão e também na distribuição. Por exemplo, modificações nos processos, na transmissão, na distribuição, melhoramento, né, das linhas de transmissão, porque há muitas perdas das mais diversas, ora porque usam-se tecnologias mais limitadas, ora porque os equipamentos são muito antigos, que deixa de desperdiçar energia elétrica, enfim, né? Então, não podemos pensar apenas na racionalização, na geração, transmissão e distribuição, mas também pensando no consumo. Claro que hábitos sempre vão ser mudados, né? Então, por exemplo, no futuro distante, talvez, nada impede, por exemplo, que boa parte da população brasileira tenha carros elétricos. Aí deixa de consumir gasolina, etanol, diesel para consumir energia elétrica. Então, aí já não estamos falando assim, mas em racionalização, né? Racionalização seria diminuir o consumo de qualquer coisa, mas sem mudar, sem causar prejuízo à qualidade de vida. Senão vai ser racionamento, né? Custo de geração versus custo da racionalização. Muitas vezes é muito mais barato aumentar a eficiência da geração, isto é, fazendo, por exemplo, que eu vou falar bem mais para frente, repotenciação de usinas hidrelétricas, visando aumento da sua eficiência e, por consequência, aumento da geração elétrica. Às vezes compensa, em vez de instalar 12 placas, como eu falei no vídeo anterior, 12 placas numa casa, em vez de instalar 12 placas, por que não instalar 10? Aí troca uma geladeira, coloca uma mais moderna, um ar-condicionado mais novo, lâmpadas LED, enfim, né? Em vez de usar um computador de mesa, usa um notebook que consome menos energia elétrica, tá? É que assim, nós, tudo bem, pensamos em eficiência energética nas residências, mas pensando assim, vou gastar menos, né? Só que nas indústrias, no setor terciário, no transporte, isto é, entre os grandes consumidores, é algo até mais importante, porque se fala aí em economia de grandes valores monetários. Por exemplo, trocar os motores elétricos vai garantir eficiência em milhões de reais. Muitas vezes na indústria isso realmente acontece. Tá? Nos transportes, por exemplo, transporte individual, os carros estão mais econômicos? É uma coisa que eu vou falar mais para frente. À primeira vista, sim, mas isso aí não é uma resposta 100% certa. Eu vou falar sobre isso bem mais para frente. Perfil da geração versus perfil de consumo de energia elétrica. Isso é uma encrenca. Isso aí vai ser para os primeiros vídeos, aí daqui a 1 ou 2 vídeos. Será que o perfil de geração, isto é, quando eu falo perfil de geração, o quanto que vai ser gerado energia elétrica no período diário, mensal, anual, ele é o mesmo do perfil de consumo? Porque o que, que acontece? Uma coisa é você gerar e consumir, por exemplo, alimentos não perecíveis. Numa determinada época vai produzir mais do que o consumo e depois de um tempo ocorre o contrário. Mas para isso tem que ter silos, armazéns, aí é fácil, né?
Já se tratando de líquidos e gases, claro que é uma coisa mais complicada, porque armazenar líquidos e gases é mais caro. Mas energia elétrica é algo mais complicado ainda, mais complicado que armazenar sólidos, líquidos e até gases. Tá? Então, uma grande questão é como é que eu vou, como é que, o que eu faço para ter mesmo perfil de geração e de consumo na medida do possível, no caso da energia elétrica, que é algo assim, o que é produzido tem que ser consumido logo. Tá? Tanto que, até tempo atrás, falava-se muito em geração, transmissão e distribuição de energia. Agora também tem que falar em armazenamento, isto é, geração, transmissão, armazenamento antes ou depois, distribuição de energia. Porque dá para armazenar energia elétrica? Dá, por meio de banco de baterias, por exemplo. Tá? Então, um assunto aí um pouquinho mais extenso. Intermitência na geração de energia elétrica e na produção de biocombustíveis. Intermitência é quando há uma diferença no fornecimento do insumo, da matéria-prima. Por exemplo, quando falo em geração de energia termonuclear, a tendência é o quê? Que seja uma geração constante, porque a conversão, né, da energia da fissão nuclear para energia elétrica foi projetada para ser mais constante possível. Geração termoelétrica queimando o gás natural, queimando o carvão, queimando o óleo, os combustíveis minerais é a mesma coisa. Porque existe uma estrutura de armazenamento por trás em que permite gerar de uma forma constante ou também gerar de acordo com o perfil de consumo. Por exemplo, se o consumo é maior entre as 6 da tarde e as 10 da noite, vamos supor, então é possível, de alguma forma, aumentar a geração de energia elétrica a partir deles. Em hidrelétricas, de certa forma, isso é até possível, mas em geração eólica e solar não dá. Né? E sabe-se que o perfil de ambos é bem diferente do perfil de consumo. Aí é a tal da intermitência. Intermitência que pode ser encontrada por hidrelétricas e uma hidrelétrica cujo rio tem uma vazão bastante variável, onde há uma limitação de armazenamento de água, e também biomassa quando há uma limitação de fornecimento da biomassa, dependendo da biomassa, né? Vou falar sobre isso mais para frente também. Então, intermitência seria o quê? É a irregularidade do fornecimento da matéria-prima, o que vai contribuir na irregularidade na geração do produto. E isso é complicado. E isso tem acontecido recentemente devido ao aumento da participação da geração eólica e solar fotovoltaica na matriz elétrica brasileira e no mundo também. E na produção de biocombustíveis, aí é a mesma coisa, poderia ser, né, a mesma coisa na produção de combustíveis vindos do petróleo, né, gasolina, por exemplo. Mas o fornecimento de petróleo, a conversão de petróleo derivados sempre tem sido bem constante. Agora, quando eu falo biocombustíveis, depende muito da matéria-prima. E essa matéria-prima depende muito do clima. Às vezes é uma quebra de safra da soja, por exemplo, da cana-de-açúcar. Armazenamento de energia como fonte de energia, né? Porque ela pode armazenar energia quando sobra para fornecer quando falta. Basicamente é isso. Usinas hidrelétricas como grandes armazenadoras de energia elétrica. Usinas fio d'água versus reservatório. O que significa isso? Existem duas formas de separar as hidrelétricas. Uma se for a fio d'água, isto é, a água que chega na barragem é que vai ser usada na usina. Ou no vertedouro, quando não há geração elétrica, ou nas turbinas, quando há geração elétrica. Isto é, apesar de ter usinas com lagos grandes, grandes alturas, como o de Itaipu, muitas usinas brasileiras, inclusive a Itaipu, é fio d'água, não é reservatório. Reservatório é assim, a água chega na barragem, a água pode ser usada depois de um bom período de tempo, vamos supor. Ela vai enchendo de água das chuvas. Quando tem as secas, a tendência é diminuir a vazão, diminuir a altura, né? Então, usina reservatória, a água chega no lago artificial para ser usado depois de um longo período de tempo. Tem várias usinas que são assim, reservatórios, só que a grande desvantagem é que precisa de grandes áreas, o impacto ambiental é maior. Sistema Interligado Nacional, vou falar muito sobre isso mais para frente, tá? Que é uma rede de linhas de transmissão que fornece energia elétrica para mais de 99% da população brasileira.
E fora disso, né, ter os sistemas isolados, que é uma grande situação, aí que eu devo comentar aqui mais para frente. Quando fala em sistema interligado nacional, investimentos em transmissão, conexão com outros países, comércio de energia elétrica. Porque assim, quando fala conexão com outros países, energia elétrica é um produto que é pouco comercializado entre os países. Há pouca importação, pouca exportação de energia elétrica, não é igual ao petróleo, por exemplo. Então, quando você vê balanços, aí há os maiores importadores e exportadores de energia elétrica do mundo. O mercado é uma pequena fração, tá? Devido às características do próprio produto. E só que, mas mesmo assim, conectar com outros países, investir mais em linhas de transmissão garante o fornecimento de um produto de melhor qualidade, com mínimo de interrupções, com mínimo de apagões. Tá? E o comércio de energia elétrica ela foi estimulada com a quebra com o início das privatizações, isso aí na década de 90, tá? Que várias empresas estatais foram privatizadas e aí houve-se a necessidade também de regular, né, de uma agência reguladora para regular o comércio dessa energia elétrica. Então, um órgão de controle e também um órgão de operação, que é a ONS, Operador Nacional do Sistema. O outro assunto que é muito interessante falar, que eu deixei aí vários slides para isso, é a questão da geração distribuída usando uma resolução como essa aqui. Vou explicar mais para frente depois. Perdas na transmissão, que sempre é bom, lógico, né? Perda é sempre algo ruim, né? É dinheiro jogado fora. Mas, infelizmente, no Brasil, as perdas são muito grandes devido às grandes distâncias entre as usinas e o consumidor, especialmente grandes centrais hidrelétricas. Quando fala, por exemplo, em geração hidrelétrica, às vezes há um conflito entre o transporte hidroviário, a água para irrigação, saneamento e também transposição de água para outras regiões, como a transposição de água do Rio São Francisco. Porque às vezes, né, há um conflito entre, será que se eu produzir mais energia, eu vou diminuir o nível do reservatório, que pode prejudicar a navegação a montante? Pode acontecer. Porque o rio não serve apenas para gerar energia, tem muitas outras utilidades, né? Participação das matrizes energéticas elétricas, vou falar um vídeo à parte, né? Custos, impostos e subsídios. A energia elétrica que nós pagamos por quê? Por causa da geração, transmissão, distribuição, né? E pode ser que no futuro a gente pague também, se for o caso, pelo armazenamento. Mas quando eu falo em gasto com armazenamento, é com o intuito, né, de tornar o serviço de melhor qualidade ou até mesmo diminuir o custo dos demais. Então, vai investir, por exemplo, em armazenamento, pode garantir até uma queda do preço da energia elétrica, queda do produto final. Tá? Mais para frente fala sobre isso também. Mas, assim, o armazenamento não veio para atrapalhar, veio para ajudar. Tá? Impostos. Bom, tem impostos federais, estaduais, federais como PIS, COFINS, né? Tem impostos estaduais como ICMS. A gente sabe que a cada estado pratica tem um valor específico, né, do ICMS para qualquer produto, qualquer serviço. Então, algo que é inevitável, além de taxas de iluminação, dependendo do lugar que são cobrados. Agora, a meu ver, subsídio é quase solto o palavrão aqui, gente, mas subsídio é uma questão bem complicada. Não estou criticando, não é isso, mas o que é subsídio? Basicamente é você tirar de um monte de gente, da população inteira, para ajudar um grupo específico. E não estou dizendo que isso é uma coisa ruim. Por exemplo de subsídio. Subsídio na passagem de ônibus. Ah, estudante pagando meia, aposentado não pagando nada. Ah, alguma família que tem uma criança, um filho, filha que tem algum problema, né, assim, digamos, alguma deficiência de qualquer, né, que permita, né, que tenha uma isenção. Então tem muita, nesse exemplo, né, tem vários subsídios por trás, em parte aqui do transporte urbano. Mas e energia elétrica? Tem algumas atividades que pagam mais barata, energia elétrica mais barata, por exemplo, energia elétrica usada para irrigação, isto é, agricultura, paga mais barato. Empresas de saneamento,
Tratamento de água, tratamento de esgoto e bombeamento de ambos. Água e esgoto, paga mais barato. Fazendas, né, instalações rurais, paga mais barato que na zona urbana. E assim por diante. Tá? Então acaba acontecendo o quê? Algumas pessoas pagando pelas outras. Aí é a grande questão, se é que está certo, se é que está errado, é muito relativo. E tem um dos mais polêmicos, na minha opinião, que é a parcela uma parte da energia elétrica que nós pagamos para subsidiar a energia elétrica gerada nos sistemas isolados. Por quê? Porque os sistemas isolados, que é em torno de 0,4% do consumo de energia elétrica no Brasil inteiro, isto é, 99,6% é dentro do Sistema Interligado Nacional, que são as regiões mais afastadas do estado do Amazonas, Acre, talvez Rondônia, Pará com certeza, Roraima, Amapá, Fernando de Noronha, e talvez o Pantanal, talvez, Mato Grosso do Sul, em muitos casos é inviável a instalação de grandes linhas de distribuição e de transmissão. Então, compensa instalar um sistema isolado. Pode ser, por exemplo, uma pequena usina elétrica que alimenta uma pequena cidade, uma pequena vila, uma usina movida a diesel. Tem cidades no meio da Amazônia de 80, 100 mil habitantes, por exemplo, que não estão conectados ao sistema interligado. Tem sistemas isolados. Aí tem lá uma usina que queima óleo diesel e alimenta e gera energia elétrica para aquela população, né, até mesmo de dezenas de milhares de habitantes. Tá? Então é assim que funciona. Então o sistema isolado ocorre quando é inviável economicamente conectá-lo ao sistema interligado nacional. Alguns anos atrás, por exemplo, Manaus era um sistema isolado. Mas, pô, Manaus tem 2 milhões de habitantes, então tornou-se viável expandir o sistema interligado nacional até Manaus. A grande vantagem, como a geração de energia elétrica por parte dos sistemas isolados é muito mais caro, então foi possível levar energia elétrica mais barata para Manaus. Por isso a vantagem de expandir o sistema interligado nacional. E com isso, como fornece-se energia elétrica mais barata para aquela população que estava isolada, quer dizer, que estava dentro fora do sistema interligado nacional, ao receber energia elétrica mais barata, deixa, né, obviamente, né, de gerar energia elétrica mais cara, e aí pode-se até diminuir os subsídios que são cobrados no Brasil inteiro. Então, o Brasil inteiro acaba ajudando algumas pequenas populações que recebem energia elétrica, que seria muito mais caro. Esse é um dos principais subsídios. Tem outros, né? Aí tem subsídios assim para pequenas parcelas aí, uma pequena porcentagem para manter o operador nacional do sistema, que é um órgão que existe, né, para gerenciar, né, a energia elétrica no Brasil. Uma parte dela, né, para fomentar programas de pesquisa e desenvolvimento, principalmente por parte de universidades e centros de pesquisa na área de energias em geral. Que mais? Programa Luz para Todos, programas voltados a consumidores de baixa renda, então tem subsídios em cima disso também, de projetos como falei, né, de expansão da energia elétrica, por exemplo, o programa Luz para Todos, e até mesmo programas de eficiência energética, instalação, por exemplo, de aquecimento de solar de água para o banho em comunidades carentes, e assim por diante. Porque quando falei, por exemplo, investimento em pesquisa e desenvolvimento, P&D, é pensando mais em inovação tecnológica. Aí eficiência energética é pensando troca de geladeira mais velha por mais nova, aquecimento solar de água por banho, tá? Troca de lâmpadas, não apenas nas residências, mas também no setor público, né? Por exemplo, tudo isso que eu falei em comunidades carentes pode ser feito numa escola, numa policlínica, algum hospital público e assim por diante, tá? Aí já falei, né? Aquecimento de água solar, né? Aquecimento solar, na verdade, de água para o banho. O que acontece? É um empreendimento caro. Não é assim, em geral, nas residências, não é viável economicamente. Tanto que é mais comum você ver, por exemplo, em grandes empreendimentos, indústrias, hotéis, aí sim. Porque o alto custo é diluído no custo dos serviços. Porque basicamente aqui você vai gastar menos energia elétrica com chuveiro.
né? E aí tem uma outra questão também que eu não vou falar agora, mas, por exemplo, hotéis, né, eles não pagam energia elétrica como a gente, assim, consumidores residenciais. No horário de pico, eles pagam muito mais caro. Aí compensa instalar um sistema aí de aquecimento de água para o banho, solar. Tá? Por exemplo, uma casa que vive 2 pessoas, uma família até mesmo com 4 pessoas, você vai gastar com os equipamentos, com tanque lá que é chamado boiler, para manter a água quente. Nossa, tem um monte de dispositivos que devem ser instalados e também, né, o gasto com o pedreiro, né, para abrir a parede. No final das contas, você vai gastar aí no mínimo 7, 8 mil reais numa casa apenas. Aí a grande questão, será que vale a pena? Dependendo do lugar, você vai usar água quente apenas alguns meses por ano. Não é a mesma coisa, por exemplo, você instalar um sistema fotovoltaico numa residência, que você vai gerar energia elétrica que serve para muito mais coisas, inclusive para aquecer a água, né? Então, e também não tem tanta intervenção numa construção, né? Enfim, não precisa furar a parede, por exemplo. Custo social do chuveiro elétrico. A questão é a seguinte: quanto custa o chuveiro elétrico? Mais barato aí, se for 30, 40 reais é muito. E só que quanto custa para instalar um sistema de geração, transmissão e distribuição para levar aquela energia elétrica? Eu quero dizer o seguinte: uma pessoa paga, vamos supor, 30 reais num chuveiro bem baratinho, mas a sociedade paga muito mais que isso. Vamos supor, paga 3 mil, 4 mil, 5 mil reais por chuveiro. Tá? Porque é mais ou menos o custo de instalação de um sistema gerador elétrico e também para transmitir e distribuir energia elétrica. Agora, o custo social do aquecedor solar de água para o banho é muito menor. Você vai gastar muito para instalar na tua casa, mas é uma energia gratuita, solar, né? Gratuita. Tá? E é isso. Aí tem o Twitter aqui, gerenciamento pelo lado da oferta vezes da demanda. O que acontece? Muito antigamente, até a década de 80, construía-se muitas hidrelétricas e às vezes sobrava energia elétrica. Então construía para promoção do desenvolvimento. Agora ao contrário, agora constrói-se centrais elétricas baseado numa demanda que antes da inauguração já está reprimida. Como assim? Você faz um projeto até a inauguração, né, demora-se anos. Tudo bem, você tem uma previsão do que o consumo vai aumentar, né? Só que às vezes a economia aumenta mais do que o esperado, o consumo aumenta mais do que o esperado também, ou ao contrário. Então constrói-se uma planta elétrica já pensando naquela energia que vai, aquele mercado consumidor potencial que já vai consumi-lo, né? Ao contrário da oferta que vai construir e depois espera se promover o desenvolvimento aí com a vinda de alguma indústria. Naquela época, até a década de 80, a energia elétrica era muito mais barata do que agora, né? Tem um dos gráficos que eu vou mostrar nos próximos vídeos. E um dos pontos é esse, né? Construiu-se um parque elétrico bem consistente e com sobra, né? E aí puxou o valor da energia elétrica lá para baixo, que sobrava, né? Apesar das perdas, dos desperdícios aí na transmissão, por exemplo. Tá? Então, assim, vou parar por aqui, mas o próximo vídeo, vocês estão vendo aqui que é um vídeo bem interessante. O custo da energia. Ou melhor dizendo, né, da eletricidade. Acho que eu até vou fazer umas correções nas apresentações, nos slides que eu já mostrei, que eu falo muito de energia, 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 né? Mas não falar, mas convém falar eletricidade. E aí, vamos falar sobre as tarifas? Vamos deixar isso para o próximo vídeo.